Olá a todos, está começando mais um Vozes Diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. O episódio de hoje é especial, é o último da primeira temporada do Vozes Diversas e estamos aqui no campus Taguatinga da Universidade Católica de Brasília para encerrarmos de um jeito diferente. No episódio de hoje vamos revisitar o que construímos ao longo de uma temporada, relembrando as temáticas e os convidados que ampliaram nosso entendimento a respeito de diversidade na comunidade acadêmica. Vamos rodar uns trechinhos que ficaram marcados na memória? Vocês lembram onde tudo começou? Nossos primeiros episódios foram gravados aqui, no estúdio do CRTV e exibidos em 2024. Conversamos sobre diálogo interreligioso e etarismo, mostrando como são amplas as discussões sobre diversidade. Vamos rever trechos e relembrar o início da nossa trajetória? Olá a todos, esse é o primeiro episódio do MesaCast Vozes Diversas da UCB. Então, cada ser humano segue, né, suas intuições, a sua consciência, assim como também deve seguir, né, respeitar a decisão do outro. Né? Não precisa seguir a mesma religião, né, mas respeitar a decisão do outro e seguir a sua própria consciência. Ou seja, respeitar em última instância, né, a liberdade e a pluralidade religiosa e também respeitar o meu axé, assim como eu respeito o seu amém. O que a gente pode fazer, independente da nossa idade, independente da nossa condição social, como que a gente pode atuar para conseguir, por vezes, assim, começar a escalonar, né, a desviar, né, dessa situação que deixa tantos indivíduos em uma situação, né, de vulnerabilidade, assim. Eu acho que é conversar sobre isso. Ser mais solidário, né? Em todos os momentos, onde você estiver, né? Que você veja o outro como um ser humano, né? Não estou falando apenas ali na rua, mas é um profissional que vai atender uma pessoa idosa, saiba que atrás daquele, vamos colocar aqui um profissional, um fisioterapeuta, atrás daquele ser humano, daquela perna que está doendo, tem um ser humano. Como ele disse, atrás daquela pessoa que estava sendo tratada e que observou-se que ele tinha uma sexualidade, ali é um ser humano, não é apenas uma pessoa que estava com deficiência. Nos episódios sobre a juventude na universidade e intercâmbio cultural, vimos como Brasília atua como um ponto de encontro entre pessoas de diferentes regiões e também de diferentes culturas. A própria Católica ajudou a fomentar esses encontros. Aproveitando a deixa, vamos rever alguns trechos que lembram algumas dessas histórias aqui contadas? Minha família é inteira do interior da Bahia, e aí quando a gente veio morar aqui em Brasília, eu tinha uns 15 anos e aí eu estava finalizando o ensino médio. E aí na minha cidade interior não tinha jovem aprendiz, não tinha oportunidade. Assim, é aquela cidade, gente, que você vai passar num concurso e trabalhar para a prefeitura ou ganhar ali R$500 no máximo para trabalhar para um comércio local, sabe? E não é numa jornada de jovem aprendiz, não, é uma jornada de 8 horas ou mais por dia. Então, justamente por ter essa realidade, minha mãe buscou sair da cidade, né, com a gente e vir para uma cidade maior, onde tem mais oportunidade. Então, acabei não fazendo um jovem aprendiz mais por conta disso. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho antes de ingressar na universidade, aí eu consegui uma bolsa aqui. E aí foi o que mudou a minha perspectiva, assim, porque na minha cidade, a perspectiva era ou você passa num concurso ou você vai ser funcionário ali para um salário menor que o mínimo, né? E aqui numa cidade maior, não. As oportunidades já se abrem mais. Eu acho que, tradicionalmente, né, historicamente, a academia, a universidade brasileira, ela mais envia pessoas para fora, tanto professores, pesquisadores, como estudantes, né, fazendo mobilidade, do que recebe, né? Isso é uma coisa histórica e realmente se diz, né, e eu acho que é real, que o Brasil também não tem intensas relações com os outros países da América Latina, né, e precisaria olhar mais para a América Latina em geral do que para sempre a Europa e os Estados Unidos, os países do norte, né. Então, eu acho que são duas coisas assim, que caracterizam a realidade, né, desses intercâmbios
internacionais que poderiam acontecer, né? E eu acho que sim, que seria bom, é muito enriquecedor, né? Quando vem um estrangeiro para a sala de aula, por exemplo, né? Eu tenho uma estudante que é chinesa, né? Hoje na universidade. Eu não sei exatamente o contexto da vinda dela, e é ótimo, assim, porque ela tem muitas trocas com os outros estudantes. Ela se apresentou no primeiro dia como chinesa, falando da relação dela com a língua, das dificuldades que ela tinha, né, com a língua. Agora eu já vejo que ela está super entrosada, já falando bem mais fluente, né? E só a presença dela é um diferencial, assim, é uma coisa que transforma, sabe, as relações na sala de aula, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente deveria incentivar mais, né? Aqui na UCB, o Uniop trabalha para garantir a inclusão educacional para aquelas pessoas que precisam de suporte especializado. Ao longo da temporada, contamos com a presença de diversos membros do núcleo, que foram essenciais e contribuíram para os nossos debates. Vamos relembrar alguma dessas participações? Eu acho que a assistência vai além de uma ajuda. Eu acho que tudo tem a ver com pertencimento, porque assim, quando você se sente incluído na sociedade que te entende, você consegue ter um certo pertencimento, uma inclusão. E quando tem inclusão, dá certo. Então, muitas universidades, escolas, deveriam ter esse sistema de núcleo de inclusão. Isso, além de ajudar, causa um pertencimento a pessoas que não estão se sentindo pertencidas. É isso. E um senso de acolhimento de todo mundo, né, de certa forma. Sim. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz ali em pauta as barreiras, né? O que dificulta a inclusão das pessoas com deficiência, e aí isso acaba se estendendo para as pessoas neurodivergentes também. A nossa barreira, a mais difícil de quebrar, é a barreira atitudinal, porque é complicado controlar como é que as outras pessoas vão lidar ao receber uma pessoa com deficiência, ao receber uma pessoa neurodivergente. E o núcleo de inclusão, não só na católica, mas a ideia de núcleo de inclusão é justamente centralizar essas informações, compartilhar as informações com professores e a comunidade acadêmica e fazer com que esse estigma ele seja superado. Porque realmente é um estigma. Olha, vou trabalhar com uma pessoa, vou estudar com uma pessoa que não consegue fazer as mesmas entregas que eu. Então, essa pessoa automaticamente vai para a margem da sala. E aí acaba ficando sem grupo, fica sem colega, e aí é onde entra a questão do pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar, então qual é o caminho, né, que isso acaba levando? A evasão. Então isso também faz parte de um pensamento de permanência na instituição, de estar aqui, de pertencer a esse lugar, de saber qual e se eu precisar de ajuda, aonde eu vou poder recorrer. Hoje o núcleo são 3 psicólogas, 3 psicopedagogas, mais a coordenadora que também é psicóloga e os outros meninos, né, intérprete de Libras, as assistentes e os estagiários que também fazem o manejo com os estudantes. A nossa equipe hoje tem 19 pessoas, não é uma equipe pequena. E a gente ainda sente uma dificuldade de acessar algumas coisas, acessar alguns grupos de alunos que em determinado momento exclui deliberadamente uma pessoa autista. Então, falar sobre o autismo, levar a neurodiversidade, porque o TDAH ele é bem mais simples de se inteirar. Né? A gente tem, querendo ou não, eu falo a gente porque eu também me coloco nessa posição de se relacionar com muito mais facilidade. Exato. Então, faço amigos com muita facilidade, conheço outras pessoas também TDAH que não têm essa dificuldade, mas as pessoas autistas, elas têm a dificuldade de se inteirar mesmo, é uma habilidade social complexa. Não que o TDAH não tenha, tá? Mas ele é um pouco menor. E o núcleo, ele faz esse papel. As pessoas evitam de falar comigo, de chegar perto, e não voltam a falar comigo, principalmente por eu ser surdo. Mas tem também aquelas pessoas que têm implante coclear,
é uma vida um pouco mais fácil. Mas é ruim, principalmente porque a família não aceita que é surdo e coloca um implante coclear. E aí essa criança, esse adolescente vive com um barulho gigantesco na cabeça. Vive com dor de cabeça por conta disso. Eu só peço respeito em amplas deficiências. Teve uma pessoa que entrou recentemente na minha vida que, assim, fez toda a diferença essa pessoa ser atenciosa e ouvir, porque às vezes a pessoa simplesmente precisa falar. E é só isso. E já, assim, abre um mundo, assim, para essa pessoa, sabe? Porque às vezes é só isso, é só conseguir botar para fora, se expressar. Então, assim, o ponto principal que eu queria destacar é: se você é uma pessoa que está precisando falar, procure ajuda. E se você é uma pessoa que já consegue ajudar outras pessoas, seja um bom ouvinte. Seja uma pessoa que para, escuta e dá essa atenção para outras pessoas, porque pode fazer a diferença muito grande na vida de alguém. Vanderly já falava, né? Eu queria um ombro de uma pessoa que não me dissesse nada, que não falasse nada, ou seja, que não me julgasse, mas que me escutasse. Nós temos sempre, eu estou falando por mim, não vou falar por nós, mas às vezes a pessoa está te falando e você quer já dar opinião no que tem que falar, não, só escuta, né? E não tenha medo, qualquer um que está passando por isso. Uma crise de ansiedade vem do nada, você está dirigindo, de repente você não consegue respirar. Então, depressão, a gente pode ter falta de lítio no cérebro, não é nem alguma coisa que você esteja passando, a gente só precisa de falar. Nós precisamos de... Arrume uma pessoa que você possa falar e não ache que é só a gente que está passando por isso. O Ministério da Saúde está dizendo, está todo mundo adoecido. Então não acha que é só você e não acha que é fraqueza. Você deve ter percebido em que em alguns episódios a gente tratou a respeito de temáticas relacionadas às minorias. E óbvio que não poderíamos deixar de fora as pessoas LGBTs em discussões acerca do racismo. Vamos relembrar? Tiago, solta o VT. Eu vejo que a sexualidade, ela só é uma coisa grande na nossa vida quando ela é um problema. Uma vez que a gente entende e resolve isso na nossa vida, ela passa a ser um pedaço relativamente pequeno, na verdade, do nosso dia a dia, porque a dinâmica de vida que a gente tem para fazer é muita coisa e a sexualidade, ela está sendo ali manifestada e exercida numa fração pequena dos nossos dias, das nossas semanas. Então, acho que o recado maior é esse, é a gente acreditar que a gente nasce bem, a gente nasce bom do jeito que a gente nasce, e no dia que a gente se enxerga com conforto, a gente vai ver que algumas coisas que assustam muito porque parecem muito grandes, não são tão grandes assim. Então, o recado é para a gente ter muita coragem e amor próprio, que vale a pena. O que a gente fala sobre questões raciais, eu acho que é importante frisar, é que o racismo ele é um racismo estrutural, né? Ele banca a nossa estrutura social. O que a gente fala quando banca a estrutura social? É que para além de ter injúria racial, que esses são poucos, por isso que as pessoas falam assim, eu não sou racista, né? Mas porque ele está pensando que ele vai ser essa pessoa que fez injúria racial. Mas não, mas a gente está falando de uma estrutura. Se é uma estrutura, a gente está pensando que é comum nós imaginarmos pessoas negras em posições específicas sociais, que são posições de serviço, né, e de pouco poder, né? E enxergar ela lá também, né? Porque as pessoas enxergam essas pessoas lá. Isso, enxerga lá. A isso ideia que é o estrutural, tipo assim, a pessoa tem que estar ali. Tem que estar ali. Se está aqui, já começa a incomodar. Não, por que ele está aqui? Sim. Não, mas não, ele é amigo do chefe, né? Não, mas ele é o chefe. Não, mas como é que ele fez para estar aqui? Então, como é que ele fez? O não acreditar que, principalmente as mulheres, como ela falou, negra, pode estar na liderança, né? Pode estar no poder. E aí, quando a gente está falando disso, a gente vai pensar que se é estrutural, a gente pensa que vai estar nesse lugar e raramente vai estar em um lugar de poder. A presença feminina foi fundamental para o desenvolvimento do Vozes. Estivemos em contato com a trajetória de mulheres poderosas e inspiradoras, que atuam em diferentes frentes na universidade. Vamos rodar aí alguns trechos que contam algumas dessas histórias que marcaram a nossa temporada. As pessoas falam muito desse posicionamento que as mulheres têm que ter
Não, você não tem que esperar nada, você vai, você pode ser tudo que você quiser, mas no momento de dar o apoio, não dá o apoio. E aí o que acontece? Quando você leva a criança para o trabalho, a criança começa a chorar, as próprias mulheres falam, ai, mas essa criança não tem mãe, não? Ela tem pai, mas ela necessariamente ela tem que ter mãe. E aí as mães que estão falando isso não pegam a criança para poder ajudar. Então o apoio vem muito da atitude que a Giovana estava falando. É necessária essa atitude partir da ação, não só de um homem, mas do todo, de uma mulher com outra e de homens em geral. É o meu caso, eu tenho 30 anos, né? Eu entrei na faculdade depois, eu passei muito tempo tentando entrar no cursinho de medicina. Eu vim da escola pública, então a bolsa, ela proporcionou muitas coisas para mim, sabe? Que nem a gente estava conversando, eu fui pro Arco, eu nunca tinha tido a experiência de viajar para fora, então foi porque eu tive a bolsa, eu sou bolsista do CNPq também, então talvez se eu não tivesse a bolsa do ProUni, provavelmente eu não estaria aqui hoje, eu estaria trabalhando, não estaria fazendo o curso que eu faço hoje e influencia muito na perspectiva que a gente tem, né? Então a gente sempre acha que a gente não pode chegar num lugar maior. Eu até brinquei muito, falei com o pessoal, quando a gente viajou, a gente estava aqui, a gente tem uma ideia muito limitada de mundo. E quando a gente está lá fora, a gente vê, nossa, o tanto que o mundo é grande. E eu tenho essa consciência de que se não fosse pela bolsa, as oportunidades que eu tive hoje, eu não teria usufruído, sabe? E aí, gostou dos cortes que a gente separou? Então não deixe de conferir os nossos episódios completos no nosso canal oficial. E chegamos ao final do último episódio e da nossa temporada. Quero deixar aqui um agradecimento especial a todos que foram essenciais na concretização desse projeto, desde os técnicos administrativos até a reitoria. E acima de tudo, quero deixar aqui a minha gratidão por ter trocado e aprendido com convidados tão inspiradores. Esse foi o Vozes Diversas, espero que esses encontros tenham tocado vocês assim como me tocaram. Agora me conta, qual foi o seu momento favorito da temporada? Deixe aí nos comentários. E também não deixe de acompanhar a Católica pelas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!